Saúdo a todos com a graça e paz, né? Amém. Nós vamos dar início a essa EBD. Aí eu vou pedir para Márcia fazer uma oração inicial aí para nós. Você faz, Márcia? Sim. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, por esse privilégio tão maravilhoso, Senhor, de estarmos e reunirmos, Senhor, mesmo que à distância, para estudar a Tua Palavra. Senhor, Amém. fica à vontade entre nós, fala aos nossos corações, Pai. Queremos receber do Senhor, queremos que o Senhor se revele através da Tua Palavra, Senhor. Estamos com o coração e com a mente aberta para aprender do Senhor. Queremos ser transformados, Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Que o Senhor Amém. possa, Senhor, trazer essa compreensão ao nosso coração, Pai. Do quanto é o tamanho do privilégio que temos, Senhor, de dispormos dessas ferramentas, de irmãos, professores que se dispõem, Senhor, no ensino da Tua Palavra. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente nessa noite, que o Senhor use a vida do pastor Éder, Senhor, e ele possa, Senhor, ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para trazer um ensino verdadeiro da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que quanto mais nos expomos, quanto mais estamos em contato com a Tua Palavra, Pai, mais somos transformados, mais conhecemos o Senhor e também nos conhecemos, Pai, porque a Tua Palavra é espelho. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nos dê ânimo, renova nossas forças no final desse dia, Pai, que possamos estar firmes nesse propósito, Senhor. Abençoe os demais alunos que ainda irão se chegar a essa sala, que o Senhor possa despertar e trazer um interesse no coração de outras pessoas para participar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Então, saúdo a todos com a graça e paz, né? O irmão acabou de chegar aí também, seja bem-vindo. Nós vamos dar continuidade, então, ao assunto que nós estávamos falando, né, na aula passada, a respeito agora falamos a respeito do sacerdote, né, o serviço do sacerdote, o sacerdócio santo, e o final da aula nós deixamos esse slide aí, né, que fala a carta em 1 Pedro 2,5, que diz que também vós mesmo, como pedras que vivem, né, ou pedras vivas, outra versão, sois edificado casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, esse versículo, ele faz um resumo, né, da aula passada, assim, um resumo por inteiro, mostrando hoje, né, o que nós somos. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós fazemos um trabalho, né, igual ele fazia lá no passado, nós temos um trabalho hoje. É bem certo que há uma grande diferença, né, de algo físico, né, que antes tinha o tabernáculo, que tinha montar, desmontar, carregar e exercer todo o trabalho, mas agora transportando para a nossa caminhada do dia de hoje, né, no sentido espiritual, nós exercemos algo especial para o Senhor também, que é um sacerdócio santo, um sacerdócio separado, ou seja, é um trabalho que nós fazemos para o Senhor, e é um trabalho santo, né, onde nós não nos contaminamos com o mundo, né, não permitimos que as coisas desta vida, ela venha se influenciar, né, a nossa caminhada diante do Senhor, que venha abalar a nossa fé. E desta forma, então, nós nos mantemos firmes na presença de Deus. Então, nós falamos um pouco disso, e hoje nós vamos, então, falar a respeito desse título, né, a oportunidade perdida, né, que é um relato mais agora do livro de Números, né. É interessante que esse propósito desse livro aí é de trazer uma palavra de encorajamento, irmãos, né, encorajamento ali e preparação ali dos israelitas para conquistar a terra prometida, né. Então, Deus, ele usa todo esse momento aí, né, essa peregrinação ali, para que o povo pudesse compreender o que é que Deus queria deles. E nesse livro de Números, né, mostra aspecto ali de duas gerações, né, que peregrinaram ali no deserto. Duas gerações. A primeira que saiu, né, da escravidão, né, que saiu
onde eles estavam, no Egito, e depois aquela que nasceu, a segunda geração que nasceu ali no deserto, porque eles ficaram 40 anos no deserto. Então, a segunda geração, ela tem ali a incumbência de fazer tudo conforme a maneira que o Senhor ensinou, não agora cometer o mesmo erro que os seus pais cometeram, né, de entrar numa desobediência, né, ao Senhor e fazer as coisas conforme não era o plano do Senhor, daquela maneira que estavam fazendo. Então, agora, cabia os filhos, né, aqueles que nasceram nessa nova geração, fazer com fidelidade, fazer aquilo, obedecendo ao Senhor e trazendo algo que alegrasse ainda mais o coração do Senhor, né. Então, esse livro, ele mostra a preparação do povo, agora, para entrar na Terra Prometida. É interessante que, agora, esse verso que nós lemos aqui, né, Números 13, né, e disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã. Alô, os irmãos estão me vendo aí? Sim, pastor. Amém. Estão me ouvindo, né? Sim. Ó Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tendo ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então, os irmãos percebem que nesse versículo, né, Deus, ele dá uma orientação, né, clara para o povo. Ele fala, olha, então, disse o Senhor a Moisés, então, ele dá uma orientação clara para Moisés, olha, você vai pegar um de cada tribo, então, são 12, e você vai mandar, e eles têm uma incumbência, eles vão lá, vão espiar a terra, e vão ver esses detalhes aí. Então, Deus orientou tudo o que eles deveriam fazer da maneira correta, ir lá, olhar certinho, e ver o que tinha lá, e trazer a resposta, né? Então, era um trabalho nobre, um trabalho importante, né? Porque eles estavam prestes a tomar posse de uma terra que era uma promessa de Deus. E eles foram lá e caminharam para poder chegar lá e cumprir a orientação do Senhor. Então, após permanecerem acampados ao pé do Sinai, aproximadamente 1 ano, os israelitas eles foram enviados pelo Senhor em direção a Canaã. E aconteceu no segundo mês, ao 20 do mês, que uma nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã, assim pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor. Então, os irmãos veem que tudo isso que eles faziam tinha uma provisão do Senhor. Deus nunca abandonou o seu povo. Então, eles deveriam caminhar, tinha lá uma coluna, né, uma nuvem se ergueu lá para poder trazer algo que viesse trazer um refrigério para aquele povo, né? E aquele povo conseguisse marchar, conseguisse andar, conseguisse suportar o calor do deserto, né? Então, tinha uma coluna lá de nuvem que trazia esse refrigério para o povo. As portas da terra prometida, né? As portas da terra prometida por ordem do Senhor, Moisés enviou então 12 homens para espiar a terra a fim de preparar o povo para a batalha. Conquista da terra. Era um momento de decisão, mas também de muita tensão. Né? Muita tensão. Chegou a hora do povo que nascera sob a escravidão egípcia, eles estiveram no deserto aprendendo então a relacionar-se com Deus, a lutar, a guerrear, né? Por sua terra.
Então, Deus, ele faz desse jeito também conosco. Deus, ele nos prepara para alcançarmos as bênçãos, né? Quando nós olhamos para a Canaã, nós podemos olhar em dois focos. Nós podemos entender sobre a bênção material, né? A conquista de uma bênção material, porque isso eles iriam adquirir uma bênção material, eles iriam tomar posse, né, e iriam viver uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, uma terra que tinha todo o recurso, e eles viviam ter uma vida diferente, né, do que eles viviam antes, 40 anos marchando naquele deserto. Então, os irmãos verem a diferença que é. E também nós podemos agora fazer um paralelo com isso, com uma terra prometida, né, que Deus tem para nós, agora no sentido espiritual, né, nós temos uma promessa de Deus, nós vamos habitar num lugar maravilhoso que o Senhor nos prometeu, que é a Canaã celestial. Isso é algo verdadeiro que está sobre a igreja, é uma promessa do Senhor para a igreja. Então, nós sabemos que para entrar nessa terra é preciso lutar, é preciso batalhar, é preciso dizer não ao pecado, é preciso rejeitar as ofertas desta vida. Então, são as lutas que nós enfrentamos, são as lutas que nós debatemos a cada dia, né? E todo momento vem uma luta sobre nós, e nós, então, firme no Senhor, nós tomamos posse dessa graça e estamos sendo preparados para morar com o Senhor na eternidade, né? Mas o foco aqui também, em primeira linha, era a bênção material que Deus tinha para aquele povo. Então, Deus tinha, eu tenho uma promessa e eu vou cumprir essa promessa. Eu não quero ver o sofrimento mais do meu povo. E é desta maneira, meus irmãos, Deus nos dá 100 vezes nessa terra e, por fim, a vida eterna. Deus se alegra em ver o Filho dele, ver os servos dele, o povo do Senhor. Deus se alegra em ver o povo do Senhor feliz. Deus não fica feliz em ver o povo dele triste, angustiado, passando necessidade, momento algum. Deus não é desse jeito, né? Então, nós podemos entender que Deus, ele prepara o povo dele para entrar nessa terra. Deus nos prepara para poder tomarmos posse da graça dele, tomarmos posse da bênção do plano dele. Então, Deus, ele faz assim. Tudo isso é por quê? Porque é o amor dele sobre a nossa vida. É um amor verdadeiro. Agora, nós podemos ver que quando Moisés, ele ouve a voz do Senhor, e ele, então, põe em prática isso. Deus falou, olha, agora vocês vão caminhar, vão ter que ir lá ver a terra, né? E vocês vão lá espiar e vão falar para nós o que acontece. E o que acontece? O que acontece é que foram enviados 12, né? Mas não foram os 12 que voltaram falando bem da terra. Olha a incredulidade. E a incredulidade, ela se alastra. É o título que nós colocamos aí. Ela se alastra mesmo. Não foi um que falou mal da terra. Foram 10. 10. Não, aqui 10, né? Então, depois de 40 dias explorando o território, 10 dos 12 espias voltaram com o relato de que a terra era realmente fértil e rica, mas estavam desanimados por entender que as cidades eram fortificadas e o povo preparado para a guerra. Seu relatório foi um exemplo de incredulidade. E foi mesmo. Por que isso? Porque eles viram, olha, a terra lá é uma terra muito boa, mas não tem jeito de a gente entrar lá, não. O povo é muito forte. Ou seja, eles são mais fortes do que nós. Então, ele olhou, viu de longe, né, e tomou essa decisão, esse entendimento. E foram os 10 que tiveram esse entendimento. Voltaram com medo, né? Então, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak,
os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, eles viram só dificuldade para poder enfrentar e tomar posse daquela terra. Meus irmãos, isso é algo que acontece até no dia de hoje. Há muitas pessoas que sabem a respeito da promessa de Deus. Há muitas pessoas que sabem que há uma promessa que Deus nos dará a vida eterna. Mas muitas pessoas não acreditam que o Senhor nos capacita para chegar até lá. Eles sabem que existe a bênção da vida eterna, mas eles não acreditam que o Senhor pode nos tornar forte para podermos enfrentar as batalhas, derrubar o inimigo e chegar até a terra prometida. Eles acham, olha, é muito difícil ser crente, é muito difícil não se contaminar com o mundo, é muito difícil. Se foram 10, ou seja, bem mais do que a metade, né? A maioria. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não cai por terra, e ela não volta vazia. Deus falou, olha, vai lá e olhem como que é a terra, e traz um relatório, né? Então, o que a palavra fala? A palavra fala que houve, né, então, este momento ali, desses 10 olhando. Depois uma foto aí para os irmãos verem, que eu achei muito interessante essa foto, né? Ela relata, né, claramente, sim, a decepção daqueles 10. Eles olhando, oh, que isso, que problemão, que dificuldade. Assim também acontece com muitos crentes. Acontece. Tem muitos crentes que, quando vê uma bênção, né, eles não olham para o autor da bênção, mas olham para as dificuldades. E aí desanimam. Tem muitas pessoas que param de caminhar na presença de Deus porque não conseguem suportar a pressão desta vida, a pressão do mundo, a pressão de parentes, a pressão. Tem muitas pessoas que falam, não, esse negócio de ser crente não, já era, não é mais assim, não. Agora, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é pura e fiel e verdadeira. Deus tem algo maravilhoso para nós e nós guardamos esta palavra no coração mesmo, nós guardamos e vamos seguir firme. Deus tem uma promessa e nós vamos tomar posse dessa promessa. Não serão as aparências que irão nos fazer desanimar na caminhada. A aparência deste mundo, nada vai nos fazer parar na caminhada, porque nós sabemos, nós temos um objetivo. Nós temos um objetivo. E o Senhor disse que Ele iria nos capacitar. E Ele tem nos capacitado. A cada dia nós temos sido fortalecidos no Senhor, temos aprendido a caminhar na presença de Deus. Como uma enchente que se espalha pelo vale, as palavras de incredulidade dos espíritos fizeram desanimar o povo. Imediatamente rompeu grande murmuração ao ponto de intentarem escolher outro líder e darem meia volta. Outro líder e dar a meia volta. Olha que coisa, como que o negócio se espalha, irmãos? Como o negócio? Olha, os 10 foram lá, voltaram e trouxeram uma palavra de murmuração. Não tem jeito. E isso, então, se espalha, né? Contamina as pessoas, né? É como uma enchente que espalha pelo vento. Vai indo. Então, é preciso dar um basta nessas palavras de desânimo que muitas pessoas, às vezes, deixam fazer parte das suas vidas. Então, não pode, né? Levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, olha o que eles falaram. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, tomara tivesse morrido na terra do Egito. Olha que coisa. Não, olha o que eles disseram. Tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra?
para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meus irmãos, olha como que a palavra, ela contamina, a palavra maldosa, né, do medo, né, contaminou o povo naquele momento. Eles queriam outro líder, já não acreditavam mais que Moisés poderia ser um porta-voz do Senhor, Arão, não acreditavam mais no sacerdote. E outra, queriam um outro líder e queriam muito mais. Olha, eles desejavam que tivesse morrido no Egito, desejaram a morte em vez de enfrentar o problema. Não é esse povo, Deus não quer um povo desta maneira. E nós, meus irmãos, nós enfrentamos também problemas e lutas dia após dia. E Deus tem nos capacitado para enfrentar as lutas. Deus tem nos capacitado para poder rompermos essas muralhas e para podermos dizer que o Senhor é Ele que peleja por nós. É Ele que batalha por nós. O que aquele povo deveria fazer? Confiar no Senhor. Simplesmente descansar na presença de Deus. O Senhor nos tirou como um forte do Egito, operou, Deus deu lá o amparo, não deixou a gente, agora nós vamos tomar posse. Ou seja, é igual aquele ditado: nada, nada, nada e morre na praia. Não pode ser assim. Então, meus irmãos, nem tudo estava perdido. Apesar desta palavra, desses 10, ter contaminado o povo, levado o povo a uma murmuração generalizada, uma murmuração ali de uma forma geral, apesar disso, Deus não deixou de abençoar. Por quê? Porque tinha 2 ali que voltaram falando coisas diferentes, falando coisas boas da terra. Quando Josué e Caleb, né, tomaram a frente, né, e procuraram encorajar o povo, incitando-os a crer no Senhor, o Senhor manifestou o seu descontentamento e sua ira. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação, dizendo, né? O que eles falaram? Lá em Números 14 diz assim, olha: e Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Olha que diferença da palavra. Agora é uma palavra de ânimo. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, e retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Olha, ele levando uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra ali para que o povo pudesse permanecer, eles queriam apedrejar os 2. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que eles. Então Deus, ele não deixou de falar, mas também Deus é juízo, ele não deixou de estabelecer um juízo para aquele povo. Passamos, né? O que Josué e Caleb, então, Josué e Caleb haviam então retornado radiantes para espiar a terra, trouxeram frutos exuberantes e destacaram a fertilidade da terra. Por que fizeram isso? Porque era a orientação do Senhor. Vai e traz um fruto da terra. Traz uma prova que a terra é boa. E eles tiveram um espírito fortalecido e deram um testemunho encorajador ao povo, a fim de motivá-lo e crer no poder de Yahvé, no poder do Senhor, para cumprir, então, a promessa dos seus pais. Ou seja, dar-lhe a terra de suas peregrinações e expulsar delas a gente. Enquanto os outros 10 espias sentiam a intimidade
intimidados diante dos soldados de grande estatura que habitavam aquela terra, Josué e Caleb mostraram-se confiantes. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma confiança no Senhor. A palavra de Deus nos dá isso. Hoje nós temos o quê? A palavra, nós temos o Espírito Santo que nos fortalece. Então, se nós formos olhar e contemplarmos, né, com os olhos terrenos, nós vamos só ver luta. Nós não vamos ver espaço para a igreja, nós não vamos ver espaço para o povo do Senhor. A gente se sente sufocado. Mas quando nós olhamos para a palavra e impulsionada pelo Espírito Santo, nós lembramos da fé, lembramos da esperança e lembramos da promessa de Deus. Deus tinha uma promessa, eu vou colocar esse povo nessa terra. Então Deus tem uma promessa para nós também. Deus irá nos colocar numa terra maravilhosa, né? Então, qual foi a palavra? Olha, eles foram lá e trouxeram o fruto da terra. Trouxeram um cacho de uva que tinha que ser carregado por 2, né? Olha, vamos ver que cacho bonito, né? Então, tinha muita coisa lá. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que palavra, olha, ele já sabia, o Senhor falou, nós vamos alcançar. Isso é crer, isso é crença. Então, o povo do Senhor precisa exercer a fé. O povo do Senhor deve andar debaixo dessa orientação. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, é grande, né? Porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, de todo o povo que vimos, nela são homens de grande estatura, ou seja, gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, né, são descendentes gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também era nos seus olhos. Então, tem pessoas, irmão, que só vê dificuldade. Tem pessoas que só vê luta, não vê a promessa de Deus, não crê que o Senhor pode fazer coisas grandes por nós. E nós fomos chamados para viver debaixo da palavra de Deus. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Se o Senhor tem uma bênção decretada sobre a nossa vida, Ele vai cumprir. Se o Senhor nos colocou numa posição, Ele vai nos capacitar para isso. Pode ter certeza. Não seremos lançados à sorte, mas seremos capacitados pelo Senhor. O que eles viram? A terra tem gigante. Meus irmãos, quando nós olhamos mais para a dificuldade e não para o Senhor, a gente só enxerga gigante. Coisas maiores do que a gente não suporta. Imagina, olha que foto é essa. Imagina, olha o tamanhozinho desse, olha o tamanho do outro. Olha a cara desse outro aí, olha a arma dele. É uma só que ele dá e derruba tudo, né? Mas é desse jeito quando nós olhamos mais para as coisas, para os problemas, do que para aquele que soluciona o problema. Quando nós olhamos para os problemas e damos atenção a ele, e nós queremos resolver com nossas próprias mãos, nós olhamos para a razão, com toda certeza se torna um gigante perto de nós e é invencível, ele nos vence. Agora, quando nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para Deus, cremos na palavra, renovamos na presença dele, renovamos a fé, a esperança, meus irmãos, esse gigante cai. Pode ter certeza disso. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais ao povo dessa terra, porquanto como um pão o podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Então, não precisa temer. Então, meu irmão, Deus te chamou para alcançar as bênçãos, Deus te chamou para ser um vitorioso. Tem luta? Tem, nós temos luta, mas sabe de uma coisa? Maior é aquele que está conosco. Ele é maior. A oportunidade perdida, né? Deus chegou a anunciar a aniquilação de todos, mas mediante a intercessão de Moisés, eles foram perdoados e poupados. Mesmo assim, por duvidarem da boa mão de Deus, todos que saíram do Egito com mais de 20 anos, eles foram sentenciados a perecer no deserto. Ou seja, então foi a outra geração que entrou, Saulo, Josué e Caleb.
O Senhor determinou um tempo de expurgo, de purificação. Assim como os espias ficaram 40 dias na terra, eles ficaram 40 dias lá olhando, né? Na terra, os israelitas ficaram 40 anos no deserto. Neste período, todos que saíram do Egito com mais de 20 anos morreriam sem herdar a promessa feita aos patriarcas. Somente Josué e Caleb, por terem sido firmes na fé, haveriam de entrar em Canaã. Então, meus irmãos, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Pode ter certeza, nós estamos servindo a um Deus vivo. Nós estamos servindo a um Senhor que contempla o nosso viver, que contempla a nossa postura, que contempla, assim, o nosso interior. E Ele sabe da nossa sinceridade. E se nós sermos sinceros ao Senhor e crendo no Senhor, Ele vai nos honrar e vai nos dar a bênção que tanto almejamos, que o povo do Senhor almeja. Então, muitas pessoas olham e já desistem, mas o povo do Senhor não. Aqueles que são firmes, vê, toma conhecimento, mas não para na caminhada. Assim é a vida do crente. Nós não podemos parar na caminhada. Diz-lhe, por minha vida, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, que dentre vós, contra mim, moradores. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué. Mas os vossos filhos, do que dizeis, por presa serão, farei entrar nessa terra, e eles conhecerão a terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número de dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos tereis experiência do meu desagrado. Os irmãos percebem, então, que eles estavam próximos para tomar e, de repente, acontece isso. Por quê? Não creram na palavra do Senhor. Deus é poderoso, é o Deus forte. Nós servimos a um Senhor. Quando não cremos, Deus, ele fala, vai caminhar 40 anos agora. E assim aconteceu. Esse mapa aqui é só para mostrar a voltinha que eles deram, né? Poderia passar tão rápido, né? Mas não. Fizeram uma volta e caminharam bastante. Então vamos lá. Os israelitas, por terem sido incrédulos, perderam a oportunidade de usufruir das ricas promessas de Deus. Em vez de se lembrarem dos feitos gloriosos do Senhor, operaram no Egito e como destruir a Faraó, o exército, carros e cavaleiros, olharam para os cananeus e duvidaram do Todo-Poderoso, tudo por conta de 10 incrédulos que inflamaram o povo contra Deus, contra Moisés, contra Josué e contra Caleb. Esses 10 logo foram julgados pelo Senhor. Ou seja, Deus não deixa passar em branco as coisas. Deus não deixa, ele tem um tempo certo para poder, então, decretar as coisas. O que a palavra fala? Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando, né, a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de juízo também. Não servimos a Deus por medo, servimos o Senhor por gratidão, porque Ele nos chamou primeiro. Mas sabemos que quando nós desobedecemos o Senhor Ele tem uma maneira de tratar conosco também. O que aquele povo gerou aos demais? O que aqueles 10 geraram ao povo? Medo. E hoje, meus irmãos, nós podemos dizer que muitas pessoas vivem assim. Medo. Muitas pessoas vivem medo. Medo. Não consegue dar um passo, não consegue progredir na vida, não consegue na vida. Primeira coisa, é a vida espiritual que nós precisamos cuidar e muito bem cuidar. Né? Precisamos ter a nossa vida profissional, nossa vida afetiva, né? Isso tudo precisa estar bem juntinho com o outro. É espiritual, profissional, afetiva,
Porque quando nós fazemos assim, nós rompemos esse medo, nós acabamos com isso. Mas quando nós permitimos que o medo entre, a primeira coisa que cai é a vida espiritual. A gente não consegue andar debaixo da promessa do Senhor. Mas o Senhor é aquele que tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança para o nosso coração. Para que possamos, então, saber, tem uma promessa. Deus tem uma promessa para nós. Uma tentativa insana, os israelitas tentaram tomar a terra sem o apoio do Senhor. Foram rapidamente envergonhados e derrotados pelos inimigos. Aprenderam a lição a custo de sangue, levantaram pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, ao cume do monte, lá em cima, dizendo, eis-nos aqui, subiremos a um lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu, olha o que respondeu, levantaram pela manhã, madrugada, subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos a um lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu, porque transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas, os cananeus ali estão diante de vós e caireis a espada. E caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança e Moisés não se apartaram no meio do arraial. Então desceram os amalequitas, cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Orna. Então, ou seja, eles tentaram fazer uma coisa da maneira deles. Isso é um ensino para nós. Quando nós queremos fazer as coisas sem a orientação de Deus, pela nossa razão, pela nossa mente, né, sem estar conforme a palavra de Deus, né, porque como que a gente sabe que Deus está nas coisas ou não? Porque tudo tem que ter em conformidade com a palavra. Não tem jeito, não tem jeito. Né? Se não está em conformidade na palavra, não está na direção de Deus. É desse jeito. Então, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para sabermos a vontade do Senhor. E aquele povo, eles sabiam da orientação, mas não fizeram. Fizeram da maneira dele. O que aconteceu? Derrota. Assim também é a nossa vida. Quando nós fazemos as coisas pela nossa cabeça, sem a palavra de Deus, nós somos derrotados e perdemos a bênção do Senhor. Então, meus irmãos, para concluir aqui, a incredulidade é mãe da desobediência. Assim como no jardim do Éden, no deserto de Parã, a incredulidade gerou a desobediência e acrescentou dores e morte ao povo, né? Deus permaneceu fiel ao seu propósito de dar a terra das peregrinações de Abraão, Isaac e Jacó aos seus descendentes, mas aquela que se tornou uma geração perdida, uma geração que ficou pelo caminho. Então, um outro povo, né, foi agora tomar posse. A rejeição deles foi entendida pelo apóstolo Paulo como um alerta para aqueles que são peregrinos em busca de uma terra prometida. Olha o que Paulo fala. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob uma nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, o nosso foco é a vida eterna, não é esta terra. Pode ter certeza disso. Ainda em alerta, o autor da carta, né, em Hebreus, é a permanecer na fé, a fim de sermos aprovados. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Nós temos uma oportunidade maravilhosa de caminhar na presença de Deus,
e de andar debaixo de orientação. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa, e nós vamos alcançar essa promessa. Amém, meus irmãos? Que esta palavra possa nos fortalecer e que possamos, então, caminhar firme debaixo da orientação do Senhor. Nosso foco é a vida eterna. Não serão os gigantes da vida, não serão as muralhas deste mundo, os problemas dessa vida que irão nos afastar da presença do Senhor, porque maior é aquele que está conosco. Amém? Amém. Amém. Eu posso falar e vou igual uma metralhadora, né? Só falar. Mas amém, irmãos. É uma satisfação podermos falar da palavra do Senhor, né? Falar deste amor, porque Deus, ele é a nossa fortaleza. Amém. Amém. Pastor João Leão. Eu? Amém. Então, pastor, nós estamos chegando ao final. O senhor quer dar uma palavra e fazer uma oração de encerramento? Não, eu acho que palavra não, tá tranquilo. Amém. Mas eu oro. Amém. Então tá, aí você ora e aí já pode despedir os irmãos. Pai, louvamos o teu nome, somos agradecidos porque o Senhor nos ama, o Senhor quer que nós conquistemos aquilo para o que nós fomos conquistados. Amém. O Senhor nos chamou para herdar a vida eterna, para herdar as bênçãos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada para sermos vitoriosos. Abençoa cada um dos teus filhos, os teus servos que participaram nesta noite, e pedimos que outros possam se juntar a esse grupo, Senhor, e possam aprender e manter essa comunhão uns com os outros, e que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos pedindo uma bênção para essa noite, enquanto dormimos, que o Senhor guarde cada um dos teus servos e toda a igreja do Senhor. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Paz e paz, irmãos.